Apenas em abril, aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 30 mulheres foram assassinadas por feminicídio, né? Isso só o que os dados mostram, fora o que talvez esteja subnotificado. A questão do feminicídio no Brasil tem me deixado alarmado, e não só eu acho que toda a sociedade. E o Castro, ele fez um vídeo sobre, vamos ver o que ele fala e o que a gente consegue conversar sobre isso e acrescentar ao debate, né? No dia da gravação deste podcast, é o Dia das Mulheres. E eu acho que tem um tema muito relevante pra gente se falar, que é esse daqui, ó. Brasil tem o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos de pesquisas. Foram 1.568 mulheres assassinadas e um aumento de 4,7 em relação ao ano anterior, né? Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nas vésperas do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, data marcada pela reivindicação dos direitos. Conforme o estudo, a série histórica iniciada em 2015, quando teve a tipificação do feminicídio, mostra uma escalada persistente. Naquele ano foram registrados 449. Desde março, quando a lei passou a classificar como feminicídios assassinatos motivados por violência doméstica e familiar ou por menosprezo e discriminação à condição da mulher, matou ao menos 13 mil mulheres no Brasil. Isso é importante, né? A caracterização do feminicídio, né, não é apenas a morte de mulheres, né, mas é o assassinato delas por decorrência da sua feminilidade, né? Por serem mulheres, né? Então, por violência doméstica, por ódio gratuito às mulheres, enfim. Então, não basta só, para entrar nesse número, né? Todas as mulheres mortas no Brasil, então, entraram nesse número. Não, elas têm que ter sido mortas, né? Ter sido, então, assassinadas pelo motivo de serem mulheres, né? Sob essa tipificação. Os dados são baseados em boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil. O crescimento se deve ao aprimoramento da capacidade de classificar e identificar. Tem isso, né? O percentual de homicídios dolosos de mulheres passou de 9,4% para 40%. Caralho. Ficando um maior reconhecimento nos últimos anos. Tal, e aqui dados, e aqui a matéria oficial. Pequenas cidades têm maiores taxas, né? Onde é que tá sendo isso? 49%, 60% das vítimas foram mortas pelo parceiro. 60% das vítimas de feminicídio foram mortos pelos parceiros. Olha que dado, para mim é assustador, né? Pensar que, por vezes, para a mulher estar dentro de um relacionamento é mais perigoso do que ela estar sozinha, né? Pelo ex-companheiros e os familiares respondem a 10. E aí, qual que é a treta do feminicídio que a gente precisa falar a respeito aqui, tá? Primeiro de tudo, o feminicídio, ele é uma coisa que entra numa questão muito polêmica da galera, mas ele é um crime motivado pelo fato da mulher ser mulher. Então, normalmente, ele é uma tipificação de crime de quando quem mata é alguém que matou ela porque ou teve um relacionamento, ou da família, ou queria ficar com ela. Então, a gente tá falando de um crime específico. E existe uma falsa associação que a galera faz. Não uma falsa associação, é uma associação que eu acho que é justa, merecida, tá? Aliás, acho pouco. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que é o seguinte. A galera, sempre que vai ter um problema, vai falar de feminicídio, a galera coloca e fala assim, precisamos proibir os red pills no Brasil. E o discurso masculinista no Brasil. E eu acho que essa é uma associação muito perigosa assim de ser feita, porque apesar de sim esse discurso jogar muitos caras para um lugar extremo, fóruns, você pega os tiozão doidinho gravando vídeo na garagem, velhão achando que é o velho que acha seu poderoso chefão, que odeia a mulher gravando vídeo é muito perigoso. É muito perigoso. Porém, uma parada que a gente precisa tomar cuidado é que muita gente está morrendo no Brasil pra cacete. E muito cara que mata a mulher, às vezes ele sequer passou por esse conteúdo, né? Ele não é um cara que ele é red pill. Ele só é uma... Tá, eu acho que eu tô entendendo onde ele quer chegar com o argumento dele. Eu vou esperar ele terminar de... mesmo. Esperar ele terminar de argumentar. E eu vou dar a minha opinião sobre isso tudo, né? Eu acho que é aí que a gente precisa tomar cuidado, porque o Brasil é um país da impunidade. É um país da impunidade. E acho que isso que faz muita vítima mulher. Então acho que assim, se for criminalizar o red pill, que pena, foda-se eles. Mas assim,
Eu acho que a gente precisa tomar cuidado que pra gente salvar a mulher, a gente precisa entender como o crime avança no Brasil e como é muito ruim, sabe? A gente olhar como tá a questão de violência, assassinato, quantas mortes são solucionadas no Brasil hoje, os números da polícia, como eles investigam. Então, assim, hoje a gente tem um problema muito grande, por exemplo, em São Paulo, que a gente tem um contingente baixo de policiais, né? Ok, eu entendi o argumento dele, né? Então, o Castro, ele quis dizer assim, bom, o feminicídio, os números de feminicídio não tem necessariamente uma ligação direta com os conteúdos red pill, masculinistas, enfim. E sim, ele não está errado, né? Ele não está errado. Proibir, por exemplo, os discursos masculinistas, né? Enfim, misóginos, não vai fazer com que os feminicídios acabem, né? Não vai fazer com que isso. Porém, eu acho que a gente deve olhar para essa situação de uma perspectiva diferente. A ascensão na internet desse tipo de conteúdo não é o estopim para essa quantidade de mortes, mas sim ele é um sintoma de como a sociedade então percebe e enxerga a mulher dentro do seu meio, né? Se hoje nós temos então personalidades, enfim, vários influenciadores aí com dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, pregando misoginia abertamente, pregando o fim dos direitos às mulheres, né? Pregando, enfim, o ódio às mulheres, né, a discriminação, se hoje eles têm esse palco, é porque existe sim na nossa cultura, na nossa sociedade, público que engaje nesses comentários. Né? Então a própria existência dos red pills, a própria existência dos masculinistas, enfim, dos misóginos, é uma reação, né, digamos assim, aos movimentos que já existem dentro da nossa sociedade. Como a matéria mesmo do jornal dizia, né, não é que o Brasil começou a matar mais mulheres, né, a partir do momento em que se tipificou o feminicídio. Não, a partir daquele momento eles agora estão sendo contabilizados como feminicídio. Mas antes já se matava muita mulher. Já se agredia muita mulher, já existia muita violência contra a mulher, né? Então, claro que proibir, então, esses discursos não vai fazer com que o feminicídio acabe, né? Enfim. Mas isso é uma maneira, a gente pensando, então, a existência desses discursos, né? De onde eles surgem, esses discursos. Eles surgem do mesmo lugar que a sociedade surge, né? São discursos que hoje eles têm holofote por conta da maneira como a internet funciona, enfim, que eles conseguem alavancar isso, mas eles só se alavancam porque tem pessoas que realmente pensam daquele jeito, né? E que validam aquele conteúdo e curtem e seguem e tentam aplicar então aqueles preceitos daqueles conteúdos na sua própria vida, né? Então, o que eu entendo que o Castro quer dizer, né? Bom, só eliminar isso não vai acabar. Não vai. Mas isso é um sintoma de uma própria cultura adoecida em relação, né, em perspectiva à existência das mulheres, né? Tem falta policial civil, falta policial militar em São Paulo. Precisa contratar mais. Aliás, o Castro fala sobre a falta de policiamento, por isso que existem, então, as violências contra as mulheres, né? A falta de impunidade. É notório já na literatura que a gente sabe que mais punições, por exemplo, eu tô com uma alergiazinha no olho, desculpa. Mais punições não significa uma punição mais forte, mais acentuada, não significa que você vai ter a diminuição da criminalidade. Né? Isso para qualquer crime, né? Seja assassinato, seja qualquer coisa. Né? Penas mais duras não necessariamente estão ligadas a diminuições daqueles delitos, né? Sim, eu acho que por vezes alguns casos poderiam ter então punições um tanto quanto mais severas, né? Principalmente, por exemplo, com violência doméstica, né? Eu acho que deveria ter sim punições e atuação do Estado, né? De maneira mais acentuada. Porém, só isso não vai fazer diminuir, então, os assassinatos das mulheres, a violência doméstica, a violência sexual, né? Não é isso que vai fazer diminuir, né? O que vai fazer isso diminuir é uma mudança de perspectiva social frente à existência desses sujeitos que são as mulheres, né?
Enquanto a sociedade enxergar a mulher como um ser menor, um ser que merece menos respeito, um corpo que pode ser usado, um corpo que pode ser violentado, a gente pode botar pena de morte para agressão matrimonial e os caras vão continuar batendo nas mulheres, e os caras vão continuar estuprando as mulheres, vão continuar abusando das mulheres, né? Então, apenas o aumento de uma punição não necessariamente significa que aquilo vá diminuir, então, as taxas de criminalidade, né? Isso é científico. E pior ainda, que eu acho que é o grande problema que acontece, e que isso daqui é bizarro, é como a lei não é cumprida no Brasil. E aqui é bizarro, assim, porque aqui vai além desse discurso de red pill ou não, mas é uma discussão, por exemplo, quantos por cento das medidas cautelares são seguidas no Brasil? Então, por exemplo, a mina consegue uma medida... Tem um caso aqui que partiu meu coração, gente, partiu meu coração, e assim, é bizarro. Olha que bizarro essa situação. A mulher foi abusada pelo marido dela, ela foi pra polícia da parte do marido, o marido foi pra casa dela e matou o filho dela. E aqui, ó, achei o dado exatamente que eu falaria. Tem vários crimes que a gente viu recentemente de que o cara tinha uma medida protetiva contra ele e ele foi lá e matou a mulher. Ponto. Sacou? Matou a mulher. O cara tinha uma medida protetiva, mas ninguém fez nada. Isso é uma coisa, isso para mim uma política pública que hoje o Estado brasileiro falha em todos os lugares, em todos os estados, em todas as classes sociais, que é garantir a segurança dessa mulher, né? Então muito se fala sobre as denúncias da Maria da Penha, enfim, a mulher tem que denunciar e tal, muitas vezes se julga essas mulheres que retiram as acusações da Maria da Penha, enfim, né, dos agressores, mas o Estado brasileiro hoje fornece pouquíssimas ferramentas, então, de proteção a essas mulheres, né? O que acontece quando essa mulher termina de fazer a acusação do cara? Vai lá e abre um BO para ele. Não acontece nada. Ela, no máximo, vai receber uma medida protetiva, mas, assim, medida protetiva é a mesma coisa que nada, né? Porque medida protetiva é o que é? É o juiz dizendo assim, ó, fulaninho de tal, você não pode chegar perto da sua esposa. Se você chegar perto da sua esposa, ou da sua namorada, ou dessa pessoa aqui, e alguém vê, você vai preso. Ok. Mas até alguém ver, ele já matou a mulher. Até alguém ver que ele se aproximou dela, ele já matou ela, já estuprou ela, já matou os filhos, já agrediu ela de novo, já fez, enfim, né? Então, só existir a medida protetiva, na verdade, é uma medida que é muito falha, muito pouco ajuda. Porque o cara que realmente agride, o cara que realmente está na intenção de matar, de assassinar, enfim, de agredir, de violentar, esse cara não vai ser isso que vai fazer ele respeitar, entendeu? Não vai fazer isso. E aí, o que poderia ser feito, então, no Brasil? Por exemplo, nós temos uma baixíssima rede de casas de acolhimento. Porque o que poderia ser? Muitas vezes essa mulher vai lá e denuncia o esposo e ela depende financeiramente desse cara. Então, mesmo se ela denunciar, terminar o relacionamento e quiser sair de casa, onde ela vai ir? Se ela não tem pra onde ir, se ela não tem trabalho. Ou, às vezes, tem trabalho, mas não tem dinheiro para se sustentar, não tem como sair agora da minha casa para ir para uma outra casa. Como essa mulher vai fazer? Uma das medidas que eu defendo, e eu acho que é muito importante, que o Brasil devia investir muito mais, né, mas que não dá voto, né, é, por exemplo, casas de acolhimento. Né? Então, poucas cidades têm casas de acolhimento, casas de passagem para essas mulheres. Né? Então, que elas possam fazer a denúncia, sair de casa e ir para essa casa de acolhimento até que elas consigam se reestruturar e conseguir a sua própria residência, enfim, se mudar, seja o que for. Né? E ali elas vão ter segurança, vão ter acolhimento psicológico, vão ter acolhimento social, acolhimento médico, se necessário, jurídico. Isso sim é uma medida que ajudaria muito, em muitos casos, essas mulheres. Né? Isso é uma medida que, assim, seria uma mudança de patamar na assistência social,
na seguridade dessas mulheres, que se o Brasil tivesse isso bem estruturado, e nós temos capacidade logística para fazer isso, nós temos a rede de saúde, nós temos que tem muitas informações, nós temos uma rede de assistência social muito bem estruturada no Brasil, mesmo que de forma precária, subfinanciada, nós temos uma rede de assistência social, de saúde, muito bem estruturada, que se tivesse o investimento, então, investimento necessário, poderia muito bem botar isso em prática. E isso sim mudaria de patamar como a gente fala da segurança das mulheres. Né? Não só isso, claro, mas isso seria uma medida que não é tão difícil de ser implementada e que afetaria diretamente a segurança dessas mulheres. Né? Uma medida simples. Isso parece simples. É simplérrimo, na verdade, poder colocar isso em prática. Né? Até pensando assim, não é nem muito custoso para o Estado. E isso faria uma diferença enorme, enorme. Não foi monitorado, não foi perseguido, não foi nada. Acho que aquela mina que morreu no prédio foi assim. Olha esse caso aqui, que bizarro. Uma medida protetiva é concedida a cada 4 minutos em São Paulo. Apenas 189 agressores são monitorados. Então, tipo assim, você tem um pedaço de papel na mão, que é uma medida protetiva, né? Vocês já perceberam, né? Eu acabo falando, né? Já pressupondo que ele vai comentar no vídeo, né? Antes dele falar. Mas enfim, vamos continuar. Que é prevista pela Lei Maria da Penha, né? Aqui, ó, determinações podem incluir restrição ao porte de armas, proibição de aproximação da mulher, dos filhos, da testemunhas, participação em programas de educação, até encaminhamento. Beleza. Só que aí, mano, pra isso daqui funcionar, precisa ter fiscalização. E aí é o comentário. E aí o cara vai preso, condenado a 10 anos, cumpre pena, cumpre 3 e tá solto. E aí, progressão de crime. Gente, quer ver? Aqui, ó. Cara, é bizarro. É assim, sabe, eu botei no Google e é tanta coisa igual que você encontra mais de uma informação sobre a mesma coisa. Mas vamos lá. Aqui, ó. Uma mulher que foi morta, um latrocínio. O cara já tinha sido preso. Foi colocado na rua, né? E falei, matou de novo. Sabe? Em pouco tempo. O cara já tinha passagem por abuso e latrocínio. O cara foi colocado na rua, né? E matou de novo. Pum. Vai lá. Pum. E muitos desses casos, então, de feminicídio, principalmente vindo dos parceiros, né? Se você pegar e olhar os casos, não aconteceu na primeira vez, né? Já teve denúncias normalmente, a mulher retirou essa denúncia, e depois retorna, mais denúncias, e até que chega um momento que o cara vai lá e entra nas vias de fato, né? E assassina ela, mata ela, aleja ela, né? Enfim, e é um padrão sistêmico, e a gente sabe que é assim que funciona, né? A gente já conhece eu já trabalhei então na saúde pública, né? Por um tempo, a gente sabe, chega assim, a gente percebe na hora, né? Mas nós da saúde pública, por exemplo, ficávamos muito de mãos atadas, né? E eu entendo que até por falta de dispositivos de auxílio, até o pessoal da segurança pública também fica de mãos atadas, né? Porque não existem dispositivos que possam auxiliar, então, eles que continuem, então, essa fiscalização, continuem, então, esse monitoramento, esse auxílio dessas vítimas, né? Matou. Como é que, tipo, a gente não vai criticar isso? Sabe? Como é que a gente não vai criticar isso daí, ó? Aqui, ó. Homem que matou mulher, mãe e filha no MT tinha passagem por crime sexual. Um homem que cometeu 2 estupros e mesmo assim estava solto foi preso no Distrito Federal pelo assassinato da enteada. A suspeita de que ela também tenha sido abusada pelo criminoso. Marlon Carvalhedo da Rocha, de 28 anos, passou hoje por uma audiência de custódia e vai permanecer preso. Ele confessou ter matado a enteada de 14 anos e negou o estupro. O crime aconteceu na madrugada do domingo. Primeiro de tudo, né? Por que tá solto, pô? Sabe? Por que tá solto? Então, assim, a medida protetiva, ela não protege a vítima. Sacou? Não. E o juiz soltou o bonitão. Ah, vai lá, bonzinho e tal. Então, assim, a gente precisa tomar um cuidado. Porque, de novo, né? Olha só. E aí, por isso eu falo que existe uma confusão, principalmente na internet, tipo assim, tem que proibir o discurso Red Pill. Pô, gente, pra mim, proibir agora. Se eu tivesse que assinar agora pra proibir o discurso Red Pill, mano, ó, tchau, né? Mas assim, a gente não pode parar pra olhar e não entender que o Brasil é um país onde a justiça é uma bagunça. Onde lei pega ou não pega.
onde você comete um crime e você é solto rápido, você tem progressão de pena, é solto por abre aspas, bom comportamento, onde o cara que comete crime desse tipo não tem uma tornozeleira, não tem um aviso, não tem nada, onde é difícil achar o cara que cometeu o crime, o cara que comete o crime some. E aí você faz o quê? E existe a questão também, e não podemos negar, da educação, porque o corpo da mulher é visto por muito cara como mercadoria de troca. Eu vi, eu quero, eu pego, eu posso e não tô nem aí. Eu acho que esse é o cerne da discussão, né? Todos esses fatos, então, que a gente vai falar aí do feminicídio, a gente vai falar de outras, enfim, outras violências que as mulheres sofrem, né? Eles são, então, sintomas de uma cultura que trata a mulher, trata o corpo da mulher como algo a ser utilizado pelos homens, né? Então, tudo aquilo que remete à mulher, à mulher, então ela é passível de posse, né, de posse. Então é minha mulher, né, é o corpo da minha mulher, né, que eu posso fazer o que eu quiser com ele, posso fazer sexo, posso transar, posso amar, mas posso matar, posso bater, posso enfim, torturar, né, e isso é um sintoma social, né? Eu gosto quando falar desses assuntos, assim, né, sempre tentando tirar essa perspectiva pessoal, né? É claro que sim, nós temos que tentar repensar as nossas atitudes, né, frente ao machismo e tal. Eu acho que é bem importante nós mesmos nos policiarmos sobre algumas visões que às vezes a gente tem, né? Afinal, se a gente pensa, que é a minha perspectiva, né, a gente está pensando então numa sociedade que é estruturalista, né? A estrutura da sociedade, então, ela existem algumas estruturas, né? Assim como o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, enfim. Então, isso nos constitui enquanto sujeitos, né? Nós somos constituídos, então, nós já nascemos inertes, né? Inertes não, nós estamos imersos, desculpa, dentro desse mar de significantes, desse mar social, e nós somos constituídos, então, sobre eles, né? E a nossa tentativa, então, eu acho que enquanto sujeitos, é tentar nos desvelar um pouco disso, né? À medida do possível, né? E por isso que quando vamos se falar de machismo, por exemplo, a gente tem que falar isso de maneira estrutural. Não é só o meu ato de ser machista, não. É nós, enquanto sociedade, o que nós faremos, então, para lidar com isso, né? Porque eu posso aqui, então, começar com um discurso, né, desconstruído, né, enfim, até essa ideia de desconstruído, né, se você desconstrói, você reconstrói outra coisa, né, o que você quer fazer, então, com essa outra coisa, né, mas, assim, esse discurso, então, de desconstrução do homem, né, para reconstruir um outro homem, digamos assim, mas é poder pensar, então, o que a gente vai fazer enquanto sociedade frente ao machismo. Como eu vou educar, então, os meus filhos, os meninos, né? Como as meninas vão ser educadas, né? Porque o machismo não afeta só as mulheres, afeta os homens também, né? Quando um cara chega na minha clínica e diz que não se sente à vontade em se sentir vulnerável porque ele é homem, isso é machismo, né? Ou quando a gente vê esses meninos aí que hoje produzem conteúdo para a internet, às vezes, ou consomem na internet aqueles conteúdos dizendo que você tem que fazer looks maxing, ou look face maxing, agora eu não esqueci o nome, né? Mas tem que fazer tal coisa, porque assim você vai ter melhores resultados e você vai ser reconhecido como macho alfa, né? O que é? Você está brincando com uma insegurança dos homens também, né? Uma insegurança de se sentir eles mesmos dentro da sociedade, né? E aí eles têm que almejar aquele ideal de homem másculo, viril e violento e alfa, né? E aquele é o lugar que eles têm que chegar, que eles querem chegar, porque é isso que vai fazer eles ter o reconhecimento social, né? Isso também é machismo. Isso também é machismo, né? É claro que não tô aqui querendo equiparar os sofrimentos das mulheres com os homens dentro da sociedade, né, por conta do machismo, não é sobre isso, né, mas poder entender que isso também afeta os homens, isso também bitola a cabeça deles, né, e deixa a gente nesse completo estado, por vezes, de torpor frente a algumas situações, né. E ninguém vai me pegar. É um país tão impune que o cara pode matar, né? E assim, a gente tá falando de feminicídio, quando a gente começar a olhar, por exemplo, pra homicídio, eu fiz um vídeo recentemente, gravei um vídeo, né, vai ao ar, falando sobre como morrem homens no Brasil. Os homens são maioria em vítimas de mortes violentas no Brasil. O homem é massacrado no Brasil por assassinato, por violência, por crime, por esse tipo de parada. E segue o jogo, né? Os homens têm a maior taxa de suicídio no Brasil,
né? Os homens, então, têm a maior taxa de uso de drogas, de mortes violentas no trânsito, de mortes também por brigas de rua, né? E as pessoas às vezes pensam assim, isso é porque o homem não sei o que e tal. Não, isso é uma consequência direta do machismo também. Com certeza é. Assim, é poder pensar que é uma cultura, uma sociedade que cria esse homem para que ele seja sempre violento. E a única resposta possível para ele seja a violência. Seja violência, né? Então, quando ele recebe um não da parceira dele, a resposta que ele aprendeu a receber é a violência. A violência sexual, a violência física, a violência patrimonial, né? A violência é que rege a construção dos nossos meninos, né? Então, isso é brincadeira de menino. O que é brincadeira de menino? É correr, é jogar bola, é pular, é se machucar, e é isso aí, radical, né? Hell yeah! Isso é a cultura dos meninos, né? É sempre essa ideia de que o menino tem que estar sempre ali na beira, né? Na beira do precipício, né? Porque aí ele é corajoso, é ali que ele é bem quisto, né? Bem visto, né? Aí que ele vai receber reconhecimento dos pares e dos outros, né? Daqueles que o criam, né? Ali que ele vai receber esse reconhecimento, né? E assim se cria esses homens, né? Se cria esses homens que chegam na vida adulta e acham que a única maneira que eles têm para lidar com o relacionamento é a partir da força física, a partir da força corporal, né? É a única maneira que eles têm de se impor, né? Eles, por vezes, não conseguem nem argumentar, não conseguem nem compreender o que eles sentem, né? Porque eles não foram ensinados a entender o que eles sentem. Não foram ensinados. Eles foram podados a vida inteira a reprimir os sentimentos, né? Porque menino não chora. Menino não chora, menino não fica triste, né? Menino não pode se sentir vulnerável, não pode se sentir com medo, né? A gente tem mortes aqui que acho que no Irã não deve estar morrendo tanta gente quanto tá morrendo aqui no Brasil. Todo dia. Porque, de novo, é a impunidade que acontece a parada aqui. Então, assim, quando a gente vai falar de feminicídio, a gente precisa tomar um cuidado muito grande pra gente não achar que é só uma questão de discurso, uma parada que tem toda... Não. Gente, teve um influenciador que ele tava relativizando a letra daquela taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. O cara, ele relativizando, falando, não, isso é uma coisa da cultura, da rua, do não sei o que no Brasil. Uma música falando sobre abusar a mulher. E tido como bonito, entendeu? Então, assim, é uma parada que a gente precisa tomar cuidado com isso, assim, com um monte de comportamento, um monte de coisa que rola. E, assim, essa coisa do corpo da mulher, ele é muito real. A galera, eles simplesmente não... Aí fica esse discurso de progressão de pena. Mas isso deveria valer pra crimes menores. Mano. Porra. Não faz sentido você soltar rápido um maluco que cometeu um crime desse contra uma mulher, pô. Não faz sentido, mano. Não faz sentido o cara cometer um crime desse na rua de novo, pô. Não faz sentido, mano. E assim, a gente precisa tomar cuidado de novo, não comemorar medida que no fim, mano, não protege as pessoas, entendeu? Não protege as pessoas. Tem coisa que a gente precisa tomar cuidado mesmo, assim, porque é foda, sabe? Tem lugar que a polícia não chega, pô. E assim, claro que eu acho interessante essa ideia, né, de então a gente poder restringir, né, enfim, discursos que, como ele vinha comentando, né, sobre músicas, filmes, séries, enfim, ou até mesmo criadores de conteúdo que pregam abertamente, então, essa desumanização do corpo da mulher, né, então essa apologia à violência, né, e tudo mais, né. Claro, daí a gente pensa aí naquela questão que aconteceu ali com o cara do Café do Deus Pai, não sei o que e tal, Café com o Teu Pai, na verdade, né, que tinha milhares de seguidores, né, falando barbaridades sobre as mulheres, né, e lá nos comentários muitos concordando, na verdade a grande maioria concordando, né, a grande maioria ficou rico com isso, né, ganhou muito dinheiro em cima disso, né, mas ele, o cara que faz esse funk, o cara que faz esse tipo de comentário, o cara que vai lá e faz um meme misógino, né, os caras red pills, né, enfim, esses caras, né, são sintomas da cultura, né. Eles só existem porque existe uma cultura que os valida, né. O Café com Teu Pai lá não ganhou todos aqueles seguidores do nada,
né? A gente normalmente não segue quem a gente não gosta no Instagram, né? Então, quem seguiu ele é porque gostava do que ele falava, concordava com o que ele falava, né? Então, essa é a questão, né? Que eles só existem porque eles são sintomas, eles são reflexos da sociedade. São reflexos da sociedade, né? É um lugar que a polícia não chega. E a mulher com uma medida protetiva, mano, não adianta de nada. Não adianta de nada. Eu já tive casos de violência doméstica na minha família muito próxima, que eu já contei algumas vezes, de ligar pra polícia. E a polícia não vem. É você por você mesmo, meu irmão. Vai torcer pra polícia vir, a polícia não vem. Eu vi um vídeo de uma mulher numa casa, um cara tentando invadir a casa da mulher. A mulher ligou pra polícia 3 vezes pra avisar de que estavam tentando invadir a casa dela. A polícia não fez nada. Até que o cara quebrou e entrou na casa dela. A sorte é que ela tava fervendo água, jogou água quente no maluco. Ponto. Sacou? Porque é você por você mesmo e esse cara vai atrás dela depois. E aí, gente, vou falar de novo. Olha o salário do nosso judiciário. A gente tem um dos judiciários mais bem pagos do mundo. Juízes bem pagos que soltam os bandidos na rua. Mas aí eu não acho que seja problema dos juízes, né? Porque os juízes, no final, eles seguem o que está escrito ali na lei. Nós temos leis, então, hoje, dispositivos jurídicos e dispositivos sociais, e enfim, que não conseguem abarcar essas mulheres. Foi o que eu disse no início do vídeo, né? A gente não tem dispositivos, né? A mulher vai lá, bota uma medida protetiva, né? Porque o cara está ameaçando ela de morte e tal, ou porque ele está importunando ela, né? E aí? Medida protetiva por protetiva não dá nada, né? Aí às vezes a mulher aqui, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, aqui, às vezes a mulher mora a 10 quilômetros da cidade. Pro brigadiano, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de brigadiano, né, pro PM, então, pro policial militar, chegar lá na casa dela, leva 15 minutos, 20 minutos de estrada de chão. Até ela conseguir avisar, até ela chegar lá, né? Então essa que é a grande questão. Nós não temos dispositivos hoje para acolher essas mulheres, né? Não temos dispositivos que auxiliem, então, essas mulheres para que, a partir do momento em que a denúncia foi feita, a violência foi cometida, enfim, essa mulher possa ser acolhida, possa ser encaminhada, receba um suporte, um apoio jurídico, apoio social, apoio financeiro, apoio médico, psicológico, né? Para que ela possa se reestruturar e poder começar uma vida nova longe desse cara. Né, insegurança, né? Essa que é a grande questão. Essa, pra mim, é a grande questão. A gente não tem isso. A gente não tem. Então, assim, é um bagulho que é pra gente tomar cuidado, porque, assim, nenhuma solução fácil vai proteger a vulnerabilidade que a gente tem. Porque, de novo, o papel na mão não protege. O que protege às vezes é um policial, uma quadrada entre o cara e a vítima. O que protege é 3 tiros no peito. Aqui, eu ouço o vizinho aqui do prédio espancando a esposa, liguei um 3-4 e nada. Separei uma coisa de metal, vou bater. É isso. Joga uma pedra na viatura de um banco, na vidraça de um banco. Umas 1000 viaturas brotam. É óbvio, né? É óbvio. Então, assim, precisa tomar cuidado porque a gente, às vezes, tá sujeito. Assim. Se tem uma pessoa que é vítima de violência doméstica na sua família, proteja ela. Tire de próximo, de perto do agressor. Não espere o melhor. Não ache que a coisa boa vai acontecer. Não vai. A chance de acontecer uma tragédia é gigantesca. Gigantesca. E por isso que a gente fala também, né, na questão da violência doméstica, né, contra as mulheres, né, enfim, ela é premiada, então, de um processo muito grande de preconceito, né. Então, às vezes a mulher sofre violência, os familiares todos sabem que ela sofre violência e ninguém faz nada. Ninguém é capaz, então, de poder fornecer para ela um abrigo, um lugar seguro até que ela consiga sair de casa. Porque o que acontece muitas vezes, né? Não sempre, não é sempre, mas assim, algumas vezes essas mulheres dependem financeiramente desses caras. Essas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, né? Não que elas se colocaram, mas eles colocam elas em posições de dependência financeira, dependência afetiva, afastam ela das famílias, dos amigos, né? Enfim, afastam ela e os filhos, às vezes, do convívio com os familiares, né? E aí essas mulheres, mesmo se elas quiserem sair de casa, mesmo se elas quiserem, então, denunciar esse cara e poder começar uma vida nova, às vezes elas não têm condições financeiras. Elas não têm condições financeiras de sair de casa, vai para onde? A pessoa não trabalha, não tem uma renda.
Depende financeiramente do cara. Vai fazer o quê? Vai sair com 3, 4 filhos? Como? De casa. Ou vai deixar os filhos em casa e aí o cara vai lá e mata os filhos, né? Violência vicária, acho que é, se não me engano, né? Que tem acontecido bastante nos últimos dias, né? Vários casos disso, né? Do cara que vai lá e mata os filhos, os enteados, né? Pra poder atingir a mulher, né? Como é que ela vai fazer? E ela acaba se submetendo. Muitas mulheres se submeteram a isso a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Né? Não, vocês devem conhecer não uma, nem duas, nem três mulheres que passaram a vida inteira sendo agredidas, violentadas, né, humilhadas pelos esposos, pelos maridos, né, porque elas não tinham o que fazer, elas não tinham emprego, elas não tinham renda, elas não conseguiam sair daquela situação materialmente, né? Tinham filhos para criar. Então, é muito difícil colocar também toda essa responsabilidade em cima das mulheres, né? E longe de mim fazer isso, longe de mim, não quero que vocês entendam isso, né? O que eu quero trazer aqui é uma visão estrutural disso, né? Que para a gente poder, então, começar a pensar estruturalmente sobre todas essas situações, todas essas vivências das mulheres, a gente tem que pensar, então, a gente vai ter que começar a formular políticas públicas que realmente consigam acolher essas mulheres e esses filhos, né? E essas meninas, enfim, que realmente consigam acolher, porque hoje nós não temos nada. Talvez em alguma cidade, algum lugar, alguma coisa, a gente tenha uma, duas, né? Enfim, aqui na minha cidade eu acho que tem uma casa de passagem, mas assim, são pouquíssimas vagas, né, e tal. Eu não sei bem o certo como funciona, né? Posso estar... não vou dizer como funciona porque eu não sei, realmente não sei, né? Se alguém souber, puder deixar aí nos comentários, né? Enfim. Mas assim, ainda é muito pouco, é muito distante, né? Muito distante. E aí essas mulheres, às vezes, vão fazer as denúncias, né? Porque nem toda cidade tem, por exemplo, delegacia da mulher, principalmente nos interiores. Então essas pessoas vão fazer a denúncia, chegam lá na delegacia e são de novo violentadas, né? Por policiais que não acreditam, que fazem pouco caso da denúncia das mulheres, né? Enfim. Então elas revivem de novo essa violência, né? Lá dentro, e às vezes são inviabilizadas, não são vistas, né? Até que acontece o inevitável. Quer dizer, o evitável, né? Porque todas essas mortes seriam evitáveis, todas essas mortes, né? Até é um ato falho interessante esse que eu usei, porque não é inevitável. Todas as violências, todas as mortes por feminicídio são evitáveis, todas são evitáveis, né? Pelo menos a gente poderia ter alguns dispositivos que pudessem diminuir, né? Pudessem ajudar a evitar que se chegasse a essas vias de fato, né? Outras violências também, né? Então, é isso que eu quero trazer aqui com o vídeo, né? Poder sair dessa perspectiva individual, né? Enfim, trazer para um pensamento estrutural, né? De políticas públicas, de ideias públicas, do que a gente pode, então, pode fazer e pensar novo no Brasil, né? Para atuar nessas situações. Tá? Gigantesca. Suma com essa mulher de onde ela tá. Minha filha, minha prima, minha tia tá apanhando o marido. Tire a mulher daquela casa. O meliante apareceu, óleo quente, com pimenta nas costas dele, pedaço de ferro na cara. Não fique esperando o melhor. E aí traz aquela frase, né? Que tinha no... Que volta e meia fala assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? O que significa essa frase, né, gente? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deixa que o cara espanque a mulher. Deixa que se matem. Não vou me meter. Não é problema meu. Não é problema meu. Eu sei que tá acontecendo, mas não é problema meu. Entendeu? Tu acha que uma mulher que é espancada, que mora num prédio, os vizinhos não escutam? Escutam, mas não é problema meu. Não é problema meu, entendeu? Cada um com seus problemas. É ela que se ferre. É ela que se ferre, não vou fazer nada. Ah, mas é minha prima, é minha irmã, é minha conhecida, é minha cunhada. Não vou fazer nada. É problema dela. É ela que se vire. Você, mulher, toma muito, cara, assim, não preciso nem falar, assim, tem que tomar muito cuidado, tem muito psicopata. Às vezes a menina nem fez nada, o cara pediu a menina namoro, a menina não aceitou, o cara deu não sei quantas facadas na garota. Olha que surreal, sabe? Uma mulher não é uma propriedade sua, você não tem direito sobre o corpo de nenhuma mulher. Você não tem direito sobre o corpo de nenhuma mulher. Se a mulher não quis, tá tudo bem, né? E aqui, ó, pô, falar um bagulho pra mulher é muito real, tá? Muito real. É aí, pô, ai, o masculinista vai te cancelar. É problema deles, tá? Mulher, ó, pra você prestar atenção.
Melhor Matsunaga do que Samúdio, tá? Melhor ser Elise Matsunaga do que ser Elisa Samúdio. Tá, eu acho que aqui já terminou o vídeo, né? Acho que ele não vai colocar nada de novo. Eu acho que foi um vídeo bem interessante, né? Poder discutir essas questões, né? Eu acho que é um tema que a gente devia debater mais no Brasil, né? De outros lugares também, né? E eu, enquanto psicólogo que já trabalhou na assistência social, na saúde pública, né? Enfim, e às vezes recebo pacientes, né? Que estão em situações como essa, né? Até mesmo no particular, ou já passaram por isso, né? A gente percebe que a fragilidade mesmo é a falta de estruturas que possam acolher, né, estruturas que possam, então, viabilizar que essas mulheres saiam dessa situação, né? E isso o Brasil não tem hoje. Isso o Brasil não tem. E se tem, é diminuto, é mínimo, né? O que tem é mínimo e não alcança, não abrange, não dá conta da demanda, né? Que, infelizmente, cada vez tem aumentado, né? Bom, é isso, né, pessoal? Eu quis trazer um pouco essa visão um pouco mais estruturalista, né? Mas pensando no macro aqui, né? Tem muita coisa para se debater sobre esse assunto. Eu acho que a gente poderia falar mais sobre isso, muito, na verdade, dá para se falar, né? Mas é isso, acho que por hoje é o suficiente, né? Se você gostou do vídeo, se você achou interessante, considere deixar o like aqui no vídeo, né? Eu esqueci de pedir durante o vídeo. Considere deixar o like, né? Se inscrever no canal se você tem gostado do que eu tenho dito aqui. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse, enfim, ou tem alguma posição que tu queira colocar, alguma experiência, alguma ideia, até mesmo alguma informação que eu mesmo não soube passar aqui, coloque aqui nos comentários, deixa aqui, vamos conversar. Eu tento moderar sempre que possível os comentários e eu quero transformar, então, esse canal, a comunidade desse canal, os comentários desse canal, em algo que seja prazeroso para vocês e seja legal, que se vocês sintam à vontade para conversar aqui, né? No mais, se vocês eventualmente, enfim, souberem alguém que esteja passando por isso, né? Enfim, façam a denúncia, ajudem essa pessoa a denunciar. Acho que isso é bem importante, acolham essas pessoas, né? E se eventualmente vocês estiverem passando por alguma questão, alguma dificuldade na vida, né? E gostariam de talvez iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei também aqui na descrição do vídeo o link para o meu site, né? Onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Agradeço para quem acompanhou até aqui, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.